Então, pessoal, vamos falar agora sobre estruturas ou tipos de dados compostos ou estrutura de dados compostos em si. Primeiro, vamos tentar entender para que servem as estruturas. Aqui eu tenho um exemplo muito simples e a gente vai usar estruturas para modificar esse código e deixar ele mais legível. O que esse problema está fazendo? A gente vai ler informações de peso, altura e sexo de uma pessoa e informar se ela pode engordar ou emagrecer a partir do cálculo do seu peso ideal, tá? Que é calculado da seguinte forma. Isso aí é uma fonte aleatória da internet, não preocupem muito com isso, é até um pouco esquisito essa conta, tá bom? Mas serve de forma didática para explicar para que a gente vai usar estruturas. Então, o peso ideal do homem é a sua altura em centímetros, menos 100, vezes 0,90. E o peso ideal da mulher, altura menos 100 vezes 0,85. Tá? Então, o que esse programa está fazendo? Esse programa ele está lendo a informação de uma pessoa pelas variáveis altura, peso e sexo, e depois chamando esse procedimento, avalia peso pessoa, passando altura, peso e sexo, e no avalia peso pessoa, que também recebe os 3 mesmos parâmetros, a gente vai perguntar, olha, o sexo da pessoa é F e o to upper aqui é justamente para se o usuário tivesse digitado o F minúsculo, tá? Se for F minúsculo ou F maiúsculo, então o peso ideal é dado pela fórmula de cima, caso contrário, o peso ideal é dado pela fórmula associada ao homem, tá? E aí, depois a gente vai imprimir o peso ideal aqui, e se o peso ideal for maior, se o peso for maior que o peso ideal, se o peso da pessoa for maior que o peso ideal, a gente vai escrever que pode emagrecer, caso contrário, pode engordar. Programa muito simples. Qual que é o problema? O que tem de chato aqui nesse programinha? Uma pessoa, ela está associada a 3 variáveis, tanto aqui no avalia pessoa, quanto aqui no void main, tá? Então, eu tenho 3 variáveis que estão associadas à mesma entidade, que é uma pessoa, e não há nenhuma conexão formal aqui dentro do código falando que essas variáveis dizem respeito à mesma entidade. Seria muito melhor, muito mais interessante, se a gente tivesse alguma coisa próximo disso. Seria assim, se eu pudesse criar, por exemplo, uma pessoa, chamar ela de P, tá? E aqui eu vou ler os campos dessa pessoa, altura, peso e sexo. Por exemplo, se eu pudesse ler assim, P.altura, que é uma variável é P, P.peso, P.sexo. Então, são 3 campos, são 3 atributos desta mesma variável P, que refere-se ao que a gente está chamando aqui de pessoa. É uma estrutura de dados, é um tipo de dado novo que a gente está chamando de pessoa. E aí, olha que legal, quando eu estiver chamando a função avalia peso pessoa, eu não preciso mais passar esses 3 valores. Eu posso simplesmente, já que todas as variáveis referem-se à mesma entidade, à mesma pessoa, eu posso passar simplesmente a variável P. A mesma coisa aqui nos parâmetros da função. É simplesmente uma pessoa P. Certo? Muito mais interessante. Muito mais fácil, muito melhor de manter e entender um código assim. É claro que eu ainda não alterei o que está aqui, tá? Eu vou alterar depois que eu explicar como que a gente faz isso. Bem, a maneira mais simples de fazer isso é a partir da palavra struct, ou a gente vai criar agora um tipo de dado estruturado, um tipo de dado composto, usando essa palavra reservada da linguagem, o struct. Então, como é que eu faço isso? Struct, pessoa, é o nome da minha variável, tá? O nome do meu tipo de dado, struct, pessoa, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e aqui eu coloco os campos que esse tipo de dado composto terá. Então, o que ele vai ter? Ele vai ter um float altura, um float peso e um char sexo. Tá? Só isso. Pronto, criei aqui um tipo de dado composto. Acabou? Então eu posso usar agora a pessoa como eu estou usando aqui, já que eu criei esse struct,
Não, ainda não é exatamente assim, mas já melhora bastante. Por quê? Qual que é a diferença? Esse struct pessoa, ele define um novo tipo de dado, que é struct pessoa, e não somente pessoa, tá? Então, o meu tipo de dado, igual existe int, float, existe o tipo de dado agora struct pessoa, tá? E aí, o que eu preciso fazer? Quando eu for criar variáveis desse tipo, eu tenho que dar o tipo inteiro, que é struct pessoa, aqui, tá? Simplesmente na declaração. A mesma coisa aqui, struct pessoa, tá? Struct pessoa e o nome da variável. E aí, como que eu acesso os campos? Da mesma forma, e eu fiz de propósito, tá? Usando o ponto depois do nome da variável para acessar cada um dos seus campos. Então, nesse caso aqui, ó, float peso ideal recebe 0. O que eu estou comparando? É o sexo da pessoa. Então, é p.sexo, tá? Altura da pessoa, p.altura. E, novamente, altura da pessoa, p.altura. Peso ideal, e aqui é o peso da pessoa, p.peso, acabou. Tá bom? Então, olha como ficou muito mais fácil de entender esse programa e a gente consegue, né, explicitamente associar variáveis a uma única entidade, a um tipo de dado. E eles nem precisam ser do mesmo tipo, igual a gente tinha nos vetores, né, que eu tenho uma coleção de inteiros, uma coleção de caracteres. Não, aqui eu tenho 2 floats e um caractere. Tá? Legal. Deixa eu mostrar que isso aqui funciona. Então, é o GCC avalia. Vamos ver se não tem nenhum erro, né? Tem algum erro. Por que tem algum erro? Faltou o ponto e vírgula aqui, né, pessoal? Agora que a gente consegue compilar. Beleza, vamos rodar. O que eu estou pedindo? Eu estou pedindo 3 informações. Altura, o peso e o sexo da pessoa. Então, vamos lá. Altura, vou colocar aqui os meus dados. 1,91, 84 quilos. Eu sou sexo masculino. Meu peso ideal é 81,90. Eu posso emagrecer, tá? E eu posso perguntar, inclusive, se eu fosse mulher. Então, 191, vamos colocar aqui um peso menor, né? 77 e F. Peso ideal pode engordar. Olha só que absurdo, né? 77,35. Então, essa fórmula aqui está bem esquisita, né, gente? Não está muito de acordo com a realidade, não. Mas serve para ilustrar o que a gente pode fazer com esse tipo de dado composto struct. Agora, por que eu me confundi com ponto e vírgula aqui, né, com esse struct? Porque normalmente a gente não vai usar esse tipo de formato para criar tipos de dado composto. Tem uma maneira de criar tipos de dados compostos muito mais legal, muito mais compacta. Para quê? Para justamente eu não precisar ficar escrevendo esse struct aqui, que, né, suja o nosso código. Então, eu vou tirar esse struct aqui e vou tirar esse struct aqui. Como que eu faço isso? Eu vou usar essa operação, esse comando, chama typedef. Tá? Eu vou definir um novo tipo de dados. Então, como que ele funciona? Como que o typedef funciona? Eu posso usar para qualquer coisa. Por exemplo, se eu quiser chamar inteiro, ou melhor, int, a variável int de inteiro, eu posso usar o typedef. Então, eu vou falar typedef, o meu tipo de dado que já existe, né, que eu quero modificar o nome dele, int, e eu quero chamar ele agora de inteiro. Tá? Então, nesse caso, eu poderia, em qualquer lugar, por exemplo, aqui, ó, inteiro, aux. Funciona. Isso aqui é tratado exatamente como um int, sem que o tipo int seja eliminado, tá? Ele não sobrepõe, ele vai criar um tipo novo, um tipo auxiliar, um tipo adicional, tá ok? Esse é o typedef. E aí, a gente vai poder fazer a mesma coisa com o struct, tá? Então, eu posso vir aqui e falar typedef, struct pessoa, que esse é meu tipo antigo, já declarei ele, inclusive, na chamada do typedef, tá? Então, typedef, esse aqui é o meu tipo antigo, e aí eu dou um tipo novo. Por exemplo, posso usar o mesmo nome, tá? Pessoa. Algumas pessoas gostam de usar o T pessoa, colocar um T de tipo pessoa aqui. Isso depende, se varia, fica a seu critério. Se você gostar disso, pode usar o T pessoa aqui sem problema nenhum, tá? Eu particularmente não gosto. Eu gosto de usar um tipo que fica mais legível no nosso código.
tá? Então, typedef, o tipo antigo, e aí o tipo novo. É assim que normalmente a gente vai trabalhar com estruturas em C. E aí, não muda nada, gente, no código para acessar os campos, né? Ainda uso ponto, para fazer passagem de parâmetro também. A única coisa que vai mudar é que eu não preciso mais escrever o struct pessoa aqui, nem o struct pessoa aqui. Não preciso declarar mais o struct e o tipo. Basta o nome do tipo que eu usei aqui no typedef. Tá bom? Aí é claro, se eu tivesse usado T pessoa, aí aqui seria T pessoa. Mas, como eu criei esse tipo struct pessoa, eu poderia também, sem problema nenhum, usar o struct pessoa. É a mesma coisa. Igual do int para o inteiro. Tá? Mas aí vamos usar aqui simplesmente pessoa. Beleza? Então vamos salvar. Compilar. Aí vou colocar outros valores, 1,84, 89 quilos, e aí do sexo masculino, peso ideal, tananã, pode emagrecer.